Olá, vamos falar francamente sobre vocação. Vocação significa chamado. Vem do latim vocare, chamar. É uma voz que chama. O vocacionado é aquela pessoa que ouve esse chamado, ouve essa voz e não resiste a esse chamado. Ele é atraído por essa voz, ele é atraído por esse chamado. É irresistível. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que são vocacionadas para a liderança. E aí qualquer grupo, qualquer meio social que ele estiver, ele será líder. Ele exercerá essa liderança até naturalmente, muitas vezes até sem perceber. Então você percebe que a vocação ela é diferente de função. Então tem pessoas, vou dar um exemplo simples. Tem pessoas que são vocacionadas para o ensino, elas sentem prazer em ensinar. Elas são vocacionadas a compartilhar aquilo que elas conhecem com outras pessoas. E aí ele pode exercer qualquer função, ele pode ser médico, ele pode ser advogado, ele pode ser engenheiro. E aí, através dessa função, ele vai exercer a sua vocação. Então, se ele for médico, ele vai formar novos médicos. Se ele for advogado, ele vai formar novos advogados. Se ele for engenheiro, ele vai formar novos engenheiros. Então você observa que através da função dele, ele exerce a sua vocação. Você percebe a diferença entre função e vocação? Certa vez, conversando com um adolescente, ele falou que ele queria ser médico. Então ele queria uma função, mas aí eu perguntei, e qual é a sua vocação? O que você sente prazer em fazer? E ele ainda não sabia, ele ainda não tinha ouvido o seu chamado. Vou dizer um segredo para vocês. Não existe pessoas sem vocação. Todos nós temos um chamado especial. Temos uma vocação, tem uma voz que nos chama. Mas tem pessoas ainda que não conseguiram ouvir essa voz, não conseguiram ouvir esse chamado. E essa é uma forma triste de viver. Pessoas que não ouvem os seus chamados. Muitas vezes eu já vi pessoas escolherem uma função de médico, por exemplo, não por causa da sua vocação, mas por causa do dinheiro. Elas não estão ouvindo uma voz, elas estão atendendo à avareza. Eu vou ser médico porque médico ganha muito dinheiro. Ou então por pressão familiar. Eu já vi um jovem já escolher medicina não porque ele atendeu um chamado, mas porque a família pressionou ele a ser médico. E ele vive de forma frustrada. Mas saiba que não existe pessoas sem vocação. Muitas vezes você ainda não ouviu o seu chamado por causa dos gritos que estão ao seu redor. Tem muita coisa gritando aí na sua mente e nos seus ouvidos. É os gritos das feridas das almas. É grito de problemas, de tristezas, de tantos problemas que você ouve ao seu redor, que você não consegue ouvir o seu chamado. Você quer descobrir a sua vocação? Você vai encontrar no silêncio. Acalme a sua alma, acalme seus ouvidos, e você ouvirá o seu chamado, ouvirá a sua vocação. Obrigado pela sua atenção.